seminário é sobre a competência nos crimes dolosos contra a vida praticados por militares. Eu considerei que para a gente compreender a questão do trabalho era crucial, em primeiro lugar, a gente analisar a particularidade que fez com que a justiça militar tivesse uma justiça especializada própria. E que especialidade é essa? É a necessidade de humanização. Essa foi a desculpa dada na época da criação, e ela se baseava numa ideia de que as pessoas que viveram no contexto militar são as únicas capazes de julgar os crimes cometidos por quem está nessa situação. Então, o que acabou fazendo jus à necessidade de criação dessa esfera. Essa justiça especial, ela acompanha os princípios militares, que são os da hierarquia, disciplina e subordinação, e é universalmente adotada. No Brasil, ela começou no Império, em 1808, com Dom João, e foi estabelecida de forma institucionalizada. Por que isso? Porque naquela época, principalmente, existia a necessidade de um bom funcionamento das Forças Armadas e, né, de se obter um exército funcional. Pode passar o slide. Aí eu trouxe aí algumas criações da época, que foram o Conselho Superior da Justiça Militar e o Escabinato. O Conselho Superior da Justiça Militar, ele era responsável pelos crimes maiores, tal qual hoje em dia nós temos o Supremo Tribunal Militar. E o Escabinato, ele se perdura até hoje, né, formando julgamentos mistos, e nada mais é do que a junção do conhecimento técnico-jurídico da magistratura com a experiência do universo militar. Então, são realizados pelos magistrados e pelos próprios militares. É importante ressaltar que, na época da República, ela se adaptou, né, a esse espírito das novas instituições políticas, e foi com a Constituição de 1891, no artigo 77, que foram estabelecidas as bases para a justiça militar que a gente tem hoje. Ao contrário da Constituição monárquica, porque na época da monarquia já existia a justiça militar, mas a Constituição era silenciosa sobre o assunto. Agora o Tiago vai falar um pouquinho sobre a competência. Olá, pessoal. Minha parte do trabalho é estabelecer uma contextualização sobre a competência da justiça militar. E primeiramente, assim, eu achei importante para entender quem são os militares no âmbito estadual e no âmbito federal. E como mostra no slide, os militares sob competência estadual são os policiais militares e os bombeiros. Já em competência federal são as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. E eu achei importante também trazer o artigo 124 da Constituição Federal, que dispõe que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O parágrafo único desse dispositivo constitucional normatiza que a lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Mas quem é o órgão julgador da Justiça Militar? Quem é a Corte? E essa Corte é o Conselho de Justiça Militar, que é um órgão colegiado formado por 4 oficiais das armas, chamados de juízes militares, e um juiz de direito civil, né? Próximo slide. Eu também achei importante, para corroborar no que foi dito, o artigo 125 da Constituição Federal, que dispõe sobre a organização da justiça pelos estados. E no inciso 5º desse referido artigo, temos a normatização da competência do Conselho de Justiça para julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, né? Além de julgar os crimes cometidos contra civis, também tem os atos administrativos militares. E outro ponto que eu achei importante, né, inicialmente, para essa contextualização, foi sobre o tema de processo, né? Que eu acho importante destacar na contextualização que a legislação processual cabível para o processo penal militar está estabelecida no Código Penal Militar e nele, em seu artigo 3º, item A, é estabelecido que os casos que são omissos no Código serão supridos pela legislação processual comum, a civil, né, no caso, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Mais adiante, nós temos a nossa amiga Laura, que vai falar sobre a incidência da Lei 4.491. Boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre a incidência da Lei número 13.491 de 2017, na redação do artigo 9º, inciso 2º do CPM. Então, a Lei número 13.491, ela alterou, né, a redação do artigo 9º do CPM,
trazendo mudanças no inciso 2º, que é o tema que eu vou desenvolver a seguir, além de adicionar um parágrafo 2º e um parágrafo 1º nesse dispositivo, que é o tema que vai ser abordado mais à frente pela Kaone. Primeiramente, é importante pontuar que o artigo 9º do CPM, ele define os crimes militares em tempos de paz. Então, anteriormente à Lei 13.491 de 2017, a redação do CPM, conforme está disposto aí na tela, afirmava que compreendiam os crimes militares em tempos de paz os crimes previstos nesse código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados, e aí vem as hipóteses das alíneas desse inciso, que se mantiveram, então não achei importante colocar aí no quadro, e tratam dos crimes cometidos por militares da ativa, em razão, por exemplo, da atividade ou do local. Então, nessa antiga redação do artigo 9º, exigiam-se duas condições cumulativas para a configuração do delito como crime militar, que eram estar o tipo legal previsto na parte especial do CPM e ter sido esse delito praticado em uma das hipóteses das alíneas do inciso 2º do artigo 9º. Ou seja, a antiga redação ela alcançava somente os crimes que estavam legalmente expressos no CPM. Então, dessa forma, anteriormente, crimes cometidos por militares em áreas militares poderiam não ser considerados crimes militares, justamente caso não houvesse essa tipificação específica na parte especial do CPM. É interessante notar também que, caso houvesse uma conexão entre crime militar e outro crime previsto em lei especial, havia uma cisão para julgamento. Então, o crime militar seria julgado pela Justiça Castrense, enquanto o crime que não era previsto no CPM devia ser julgado na Justiça Comum, estadual ou federal. E nesse contexto, havia inclusive uma divisão entre os chamados crimes militares próprios, que eram aqueles que estavam somente no CPM, e crimes militares impróprios, que constavam dispostos tanto no CPM como em outras legislações. E diante dessas questões, a Lei 13.491 de 2017, ela veio justamente para ampliar a abrangência, né, do conceito de crime militar. E para isso, como é possível concluir com a leitura do inciso 2º do artigo 9º, agora, já na redação posterior à Lei 13.491, passou-se a considerar como crime militar, em tempos de paz, tanto os crimes previstos no CPM como os crimes previstos na legislação penal, desde que, claro, praticados por militares ativos em serviço, novamente naquelas hipóteses das alíneas do inciso 2º, e aí eu trouxe os exemplos das alíneas A e B só para ilustrar. Pode passar. Então, após a leitura desses dispositivos, a gente pode perceber que a grande questão trazida por essa alteração legislativa é que a Justiça Militar ela passou a poder julgar tanto os crimes previstos no Código Penal Militar, quanto aqueles que estão dispostos na legislação penal. Ou seja, com a nova redação, não é mais necessário que o crime esteja expresso na parte especial do Código Penal Militar. Basta que ele esteja no Código Penal, ou até mesmo em qualquer legislação penal extravagante, porque esse termo, legislação penal, é bastante amplo, né? E aí, a partir da modificação do inciso 2º do artigo 9º, com essa lei de 2017, houve uma expressiva ampliação do conceito de crimes militares em tempos de paz, e como consequência disso, uma ampliação da competência mesmo da Justiça Militar. E é importante apontar que, além dessa alteração específica no inciso 2º que essa lei trouxe, quando o legislador ele modificou esse inciso, houve um impacto também no inciso 3º, porque o inciso 3º, ele define como sendo crime militar os delitos praticados por militares da reserva, reformados ou civis, contra a instituição militar, considerando como tais justamente os casos do inciso 1º e 2º, claro, desde que presente uma das circunstâncias das alíneas do inciso 3º, já que agora a gente está falando do inciso 3º. Pode passar o slide. Outro ponto importante também a ser ressaltado é que, por mais que não seja mais necessário a correspondência típica da figura delitiva no CPM, após essa alteração no artigo 9º, a jurisprudência ela tem buscado restringir a competência da Justiça Militar e passado a exigir uma situação de interesse militar, defendendo que somente haverá crime militar caso exista efetiva violação de dever militar ou afetação direta de bem jurídico das Forças Armadas. E aí, por fim, eu achei interessante pontuar que, com essas alterações, diversas súmulas perderam sentido, e aí eu trouxe as súmulas 172 e 90 como exemplos, que dispõem, respectivamente,
que compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço, e que compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Então, com isso, eu encerro a minha parte. Agora eu vou passar a palavra para a Cauane, que vai desenvolver sobre as mudanças que essa lei trouxe em relação à competência para os crimes dolosos cometidos pelos militares contra civis. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre os crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis. E aí, retomando um pouco o caráter histórico, a Lei 9.299, de 1996, que é aquela anterior à Lei 13.491, de 2017, foi desenvolvida em um cenário de acontecimentos trágicos, no que tange à violência do Estado praticada através de seus agentes contra os civis. E aí a gente pode citar como exemplo a chacina da Candelária e o massacre do Carandiru. Então, esses eventos, eles incitaram a necessidade de se repensar a estrutura de julgamento dos militares, visto que antes eles eram julgados apenas pela justiça militar, sob o efeito de um corporativismo prejudicial para o real alcance da justiça. Então, essa lei ela surgiu a fim de evitar o impacto desse corporativismo nos julgamentos, através da exclusão da competência da justiça militar e a consequente transferência para o tribunal do júri. E aí cabia à justiça militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à justiça comum. Atualmente, com a incidência da Lei 13.491, de 2017, a regra geral permanece com a designação de competência ao tribunal do júri, nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civil, que é o tema que a gente está tratando. Porém, é importante destacar que essa lei ela promoveu uma alteração que inclui a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados pelos militares das Forças Armadas, em determinadas hipóteses. E é bom destacar também que essa alteração não vai incluir os militares vinculados ao Estado, apenas aqueles vinculados à União. Então, essas hipóteses que são exceção à regra, elas vão estar elencadas no parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 9º da Lei 13.491. E quando o crime for praticado por militares das Forças Armadas, nas seguintes situações: caso o militar estiver cumprindo atribuições que foram estabelecidas pelo presidente da República ou pelo ministro da Defesa, caso ele esteja envolvido em alguma ação que envolva a segurança da instituição militar ou missão militar, mesmo que estas não forem relativas à guerra em si. Caso ele esteja no exercício de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia de lei e da ordem e da atribuição subsidiária. Mas aí é importante ressaltar que, nessa hipótese, vai ter que ter uma compatibilidade material com o artigo 142 da Constituição Federal, com o Código Brasileiro de Aeronáutica, com o Código de Processo Penal Militar, com o Código Eleitoral e, por fim, também com a Lei Complementar 97 de 1999, que versa sobre o preparo e emprego das Forças Armadas. E aí, adentrando um pouco no tópico de competência da Justiça Militar Estadual e Justiça Militar da União, é importante mencionar que a possibilidade de criação da Justiça Militar Estadual foi derivada da Emenda Constitucional 45. E a Justiça Militar Estadual vai ser criada, então, por uma lei estadual, mediante a proposta do Tribunal de Justiça. E vai ser a competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, bem como também as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri, conforme a gente já mencionou anteriormente. O tribunal competente também vai decidir acerca da perda de posto e patente dos oficiais e da graduação das praças. Nesse sentido, é interessante a gente citar a súmula número 78 do STJ, que vai dizer que compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa. É também importante destacar que a Justiça Militar Estadual não pode julgar a pessoa civil, sendo esse posicionamento pacificado na doutrina, na jurisprudência e também pela súmula 53 do STJ, que diz que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais. Já a Justiça Militar da União tem como competência processar e julgar os militares integrantes das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, nos crimes militares estabelecidos
pelo Código Penal Militar. Diante da previsão do artigo 9º, inciso 3, é aberta uma certa possibilidade do civil ser processado e julgado pela Justiça Militar. Porém, destaca-se que em hipóteses restritas. Neste viés, e para fechar o tema, é importante mencionar um julgado do STF, do ministro Celso de Mello, em sede de habeas corpus do Amazonas. E aí ele no final, ele não acolhe a competência da Justiça Militar, e eu vou ler alguns trechos que eu achei pertinentes para ilustrar esse assunto. A competência penal da Justiça Militar da União não se limita apenas aos integrantes das Forças Armadas, nem se define por isso mesmo ratione persona. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei, o Código Penal Militar. O Foro Especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas sim para os delitos militares. E o crime militar comissível por agente militar, ou até mesmo por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo artigo 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito castrense, eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz. E aí, mais por final, ele conclui acerca do princípio do juiz natural. Então, ele usa isso como argumento para não acolher a competência da Justiça Militar da União nesse caso. É irrecusável no sistema de direito constitucional positivo, considerado o princípio do juiz natural, que ninguém poderá ser privado de sua liberdade, senão mediante julgamento pela autoridade judiciária competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas, que representam limitações expressivas ao poder do Estado, consagrou de modo explícito o postulado fundamental do juiz natural. O artigo 5º, inciso 53 da Carta Política, prescreve que ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. E assim eu fecho a minha fala e passo a palavra para a Aline. Olá, gente. Então, eu vou falar um pouco sobre as atribuições investigatórias no âmbito analisado após a modificação legislativa, né? Após essa lei. Então, como a gente viu até agora, a partir da Lei 13.491, com a mudança da redação do artigo 9º, o legislador ampliou esse rol das infrações penais consideradas como os crimes militares, né? Além das já capituladas na parte especial do CPM. Isso porque, como dito, os tipos penais na legislação penal comum assumem uma natureza de crime militar quando tem um militar como agente ativo no ato. Nesse sentido, muito embora a gente, depois daquilo que foi exposto, a gente consiga visualizar que não haja dúvida quanto à competência para o julgamento, né, diante da mudança. Não haja dúvida para a competência do julgamento dos crimes dolosos contra vidas praticados por policiais e bombeiros militares contra civil, nota-se que vem ganhando espaço uma discussão acerca das atribuições investigatórias relacionadas a este crime. Passou-se a argumentar com isso que as alterações realizadas por essa lei, elas teriam uma implicância numa atribuição exclusiva por parte da Polícia Militar para investigar. Isso, a gente pode dizer que a origem dessa discussão, ela perpassa porque, assim, de praxe, a Polícia Militar ela já abre uma ocorrência frente a um crime doloso praticado por um agente, né? Até mesmo por uma questão, faz um inquérito, até mesmo para apurar uma questão de cunho administrativo. Do mesmo modo, essa discussão ela acaba sendo acirrada porque, na mesma medida, ela igualmente também abre uma investigação pela parte da Polícia Civil, um inquérito investigativo, porque é a Polícia Civil que acompanha a parte
da Justiça Comum Estadual, né? O que eu quero dizer com isso, na verdade? Até 2017, as denúncias contra militares na prática de crime comum eram investigadas e julgadas tanto na Justiça Militar quanto na Justiça Comum. Com a lei, transferir somente para a Justiça Militar o papel investigatório, o papel de investigar os militares, melhor dizendo, vou botar assim, o papel de investigar os militares, tirando isso da Polícia Civil, por exemplo, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. A gente tira da Polícia Civil o poder de conduzir as investigações sobre os policiais militares que mataram civis em decurso de uma operação de paz e de ação de garantia da lei e da ordem, ou entre outras atividades subsidiárias, entendeu? Agora, esse processo investigativo ele passa a ser da Polícia Militar. Então, isso também reflete numa questão trazida pela Lei 9.299, né, que eu até demonstro aí no slide, que ela já tinha alterado dispositivos do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, que posteriormente foi sedimentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que, por sua vez, traz uma nova redação para o parágrafo 4º do artigo 125, e a partir desse movimento não parecia existir mais espaço de dúvida a respeito do crime em apuração. Ou seja, o crime doloso contra a vida praticado por agente estadual contra civil não mais poderia ser compreendido como uma natureza militar. Se ele não é compreendido de natureza militar, ele é julgado pela Justiça Comum e logo ele é investigado pela Polícia Civil. Pode passar os slides para mim, por favor. Sendo assim, não caberia ser aplicável, por exemplo, os artigos 144, parágrafo 4º, que eu até coloquei para elucidar, né, da Constituição Federal, no artigo afastaria a atribuição da investigativa da Polícia Civil, né, e o artigo 8º, a linha A do CPPM. Né? Então, nesse contexto, esses artigos eles acabam não sendo aplicáveis, entendeu? Pode passar também. Outra questão também, antes de citar a ADI, que é um fato bastante importante, outra questão que a gente tem que ser observada é que não parece muito plausível, não parece ser possível sustentar a existência de uma suposta separação entre o órgão jurisdicional competente para processar o caso, né, para o processamento do caso, e a atribuição do órgão para a investigação preliminar. A gente pode observar que a Constituição, ao definir a atribuição legal das instituições para investigar infrações penais, ela estabeleceu regras paralelas à competência jurisdicional. O sistema constitucional assim o fez por ter se pautado em um critério racional de fixação de atribuições, na medida em que a atribuição para investigar corresponde à competência do órgão jurisdicional, que foi o que eu comentei. Então, se ele é julgado pela Justiça Comum, logo ele é investigado pela Polícia Civil. Se ele é julgado pela Justiça Federal, logo ele é investigado pela Polícia Federal, entendeu? E é claro que o sistema ele não foi instituído por acaso, né? Então, tanto sob um ângulo de eficiência na apuração, como sob um aspecto de direito do cidadão investigado, não se apresenta argumento racional capaz de amparar a conclusão de uma instituição incumbida de atribuições investigatórias correspondente a uma justiça especializada teria também atribuições adicionais para investigar delitos de competência de um outro órgão jurisdicional, né? E aí, por essa razão, que aí eu cito, no caso, a ADI, que ainda está em trâmites no Supremo, que ela questiona toda essa questão, né? Nela, eu trago a análise do parágrafo 2º do artigo 81 do CPPM,
onde a Procuradoria-Geral da República sustentou o seguinte, aí eu vou ler, tá? Para ficar mais claro. Crimes de competência da Justiça Comum têm um inquérito policial não militar como instrumento investigatório. Negada a natureza militar da infração e, consequentemente, afastada a competência da jurisdição castrense, incumbe a autoridade policial a instauração. A repartição constitucional de competência que bem delimita as funções e atribuições de cada um dos órgãos integrantes do sistema judiciário brasileiro, havendo estrita correlação entre os órgãos julgadores de apuração de crimes. Causas que estejam sujeitas às competências da Justiça Comum, como aquelas alcançadas pelo preceito impugnado, júri. Tem o trabalho apuratório respectivo atribuído no âmbito estadual à autoridade policial civil e no âmbito federal à Polícia Federal, que foi mais ou menos o que eu falei. Cada um com seu respectivo órgão correspondente, né? E essa conclusão, ela, além de da evidente lógica constitucional, ela também deriva da teoria dos poderes implícitos, que é recorrentemente citada pelo Superior Tribunal de Justiça ao ressaltar que um poder consagrado pela Constituição emerge implicitamente dos demais poderes capazes de instrumentá-los. Por esse motivo, eu achei interessante trazer que o STJ parece ter pacificado, né, essa questão da competência, tanto para o julgamento quanto para o acompanhamento da investigação. Ser entregue à Justiça Comum, que no caso o Tribunal de Júri, sendo, por consequência, atribuída à Polícia Civil investigar o caso. Dentro dessa questão, eu achei um exemplo que foi, tendo esses argumentos, né, que eu coloquei, o STJ ele reformar uma decisão de um Tribunal de Justiça do Paraná, né, Tribunal de Justiça paraense, que determinava o regular, no caso o STJ, ele determinava o regular prosseguimento de um inquérito policial que investigava um crime doloso contra a vida de um civil praticado por policial militar, que tinha sido indevidamente trancado pelo Tribunal Regional, né, sob o argumento de duplicidade de investigações. Assim, é lógico que a gente tem hipóteses de limite, com difíceis e hipóteses limítrofes, né, com difíceis e complexas apurações em relação ao elemento subjetivo em cada caso concreto. Mas, nesse caso, eu acho que, pelo que eu entendi, pelo que a gente pode perceber, o entendimento é que não há prejuízo na duplicidade de apurações. Inclusive podendo haver uma terceira via investigatória, que seria o próprio Ministério Público através de procedimento investigatório criminal autônomo, precisamente naqueles casos que mostre imprescindível a complementação investigatória para a formação de opinio delicti, eu esqueci essa palavra, desculpa, pela Promotoria de Justiça. Então, assim, tem toda essa discussão que, embora o STJ parece ter uma opinião já pacificada, ela ainda está em aberto. A gente ainda tem a DI em discussão, ainda tem algumas decisões em paralelos que acaba tendo esse processo, mas o entendimento, a doutrina, ela defende que não tem porquê se a polícia militar, se a Justiça Comum ela é responsável pela competência de julgamento, logo cabe à Polícia Civil a investigação, o que também não traz o prejuízo da Polícia Militar também fazer essa investigação, até porque cabe o processo administrativo, né, de repente, fazer um inquérito no cunho administrativo. Também tem essa questão, né? E assim eu concluo a minha fala e passo para Luísa, novamente, que vai abordar a questão a partir de casos concretos e encerrar o trabalho.
Obrigada. Olá novamente. Agora eu vou falar um pouquinho. Pode voltar um slide. Antes de entrar nos casos concretos, eu só queria passar um pouquinho na questão da ADI 5.901, que fala sobre um caso de um civil que furou uma blitz e foi a primeira morte por militares em uma intervenção federal já documentada. Essa ADI, então, se baseou nesse caso e ela questiona acerca da inconstitucionalidade da alteração da lei, na medida em que, vou ler aí os argumentos que foram utilizados na ADI. A lei deixa de preservar a autoridade do júri, que é uma cláusula pétrea, rompe as regras de julgamento penal imparcial, na questão da ausência de justiça, fere o princípio da igualdade perante a lei, que é o privilégio de uma categoria em detrimento da coletividade, e relativiza o devido processo legal. Então, o que isso quer dizer? Que essa DI está buscando evitar que a justiça militar ela se torne uma entidade praticamente à parte da sociedade, com dinâmicas e regras estranhas à população e outras instituições jurídicas civis. Então, a ideia é tornar mais transparentes os meios pelos quais ela opera, como uma forma de garantir os direitos humanos. A última movimentação dessa ADI foi em 27 de junho de 2021, onde os autos foram concluídos por o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, mas até agora não houve nenhuma movimentação. Pode passar o slide. Aí, agora, no âmbito dos casos concretos, eu trouxe um caso, que é o caso dos 7 mortes que ninguém matou, que foi uma operação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil do Rio, perdão, com o Exército, que deixou 7 corpos, mas todos negam ter atirado. Nesse caso, com a vigência da nova lei, as investigações que antes ficariam submetidas à Polícia Civil e posteriormente ao Tribunal do Júri, ficam no âmbito da esfera militar. Então, o delegado responsável, na época, ele se manifestou de forma bem revoltada com a situação, e eu vou ler aqui a manifestação dele, que eu acho bem coerente com o nosso trabalho. Que a tendência dos países envolvidos é sempre restringir e não ampliar a jurisdição militar, como o Brasil está fazendo. A população pode achar interessante que o Exército vá para a rua e que as Forças Armadas investiguem e julguem, achando que isso trará mais efetividade. Mas, na verdade, pode trazer impunidade de respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Pode passar. E aí, para finalizar, para trazer um uso claro da competência que a gente veio discutindo aí, eu trouxe esse agravo regimental no habeas corpus, em que ocorreu um delito praticado por militar em horário de folga e à paisana, mas, nesse caso, para confirmar tudo que a gente já falou aqui, o relator retificou a concepção de que a gente veio reforçando no trabalho, de que não há que se falar em deslocamento do feito para a justiça comum. E é isso, acho que ficou tudo bem claro. Muito obrigada. Em nome de todos, muito obrigada.